Bem-vindos ao canal. Hoje falando sobre mente quântica, sobre o quanto é importante a gente trabalhar em cima dos nossos pensamentos, das nossas emoções e saber o quanto isso pode mudar a nossa vida. Inclusive eu vou ensinar para vocês no final do vídeo um exercício fantástico que vai te ajudar muito a você ter muitas conquistas em sua vida, desde que você pratique com disciplina, desde que tenha prioridade em sua vida. Quando você faz aquilo com amorosidade, com prioridade, com disciplina, com foco, você consegue. Bom, antes eu quero comentar algumas questões. Falando em mente quântica, em pensamentos, né? Às vezes as pessoas falam assim, a gente tem que ter pensamentos positivos. É claro que não é tão simples assim, não é dessa forma, né? A gente muitas vezes não consegue controlar os nossos sentimentos, mas nós recebemos uma enxurrada de notícias negativas. Quanto mais preso a notícias negativas, a problemas, mais eu vibro nessa frequência. Então a física quântica fala muito em frequências. O quanto eu vibro em frequências. Então se eu vibro numa determinada frequência, se essa frequência é baixa, se ela é negativa, se eu estou preso a problemas e se eu fico olhando só para esses problemas, eu não tenho força para poder resolver. E eu não vou nem conseguir ver solução. Quantas pessoas que eu recebo aqui no consultório e as pessoas estão tão envolvidas no seu problema e qualquer caminho de solução parece que é impossível. Ah, mas não tem jeito, porque olha, está acontecendo isso, não tem o que fazer. Enfim, as pessoas mergulham, né, naquele lugar e não saem de lá. E às vezes realmente parece que é impossível sair daquele lugar. E aí eu falo para você que não é impossível, que você pode sair, mas você precisa mudar os seus pensamentos, você precisa mudar o seu foco, mudar a frequência que você está vibrando. Se eu sou uma pessoa negativa, se eu só falo coisas negativas, se eu reclamo de tudo, se eu passo o dia reclamando, vocês percebem o quanto vocês às vezes reclamam por dia? Começa a prestar atenção nas pessoas que convivem com você, o quanto as pessoas reclamam. Eu já trabalhei em várias empresas onde as pessoas, convivi com pessoas que mais reclamavam do que falavam coisas boas, do que agradeciam. Então era um festival de reclamação. A pessoa passava o dia reclamando porque a empresa é uma porcaria, porque a vida é uma droga, porque está chovendo, porque está sol. Sempre vai ter um motivo, ou seja, mas nunca estava bom. E aí é interessante porque a pessoa fica vibrando nessa frequência, mas se você falar para ela se ela quer mudar a vida dela, eu quero. Só que assim, como que ela vai mudar? Realmente ela pode estudar, ela pode fazer um monte de informações, mas se ela não tiver essa mudança interna, a mudança é aqui dentro. Quando eu consigo ter a mudança aqui dentro, aí eu posso ter essa resposta fora. Aí eu posso receber, mas eu preciso estar aberto para receber. Se eu estiver fechado, eu não recebo. Então, quando se fala também em dinheiro, né, se eu olho para o dinheiro como uma coisa suja, como uma coisa que gera guerra, que gera corrupção, que o dinheiro traz coisas ruins, enfim, o dinheiro não traz felicidade. Quando eu fico preso, né, e fazendo esses mantras, né, durante a minha vida, às vezes coisas que eu ouvi muito, e aí o que acontece? Aí é claro, eu vou ter dificuldade, como é que eu vou ter uma coisa que é tão ruim, né, que é do mal? Então quando eu quero algo, eu tenho que agradecer e elogiar aquilo, né? Por exemplo, se eu quero dinheiro, o dinheiro é uma energia, então eu preciso honrar e respeitar o dinheiro. Se eu quero ter coisas boas na minha vida, que eu vibre em frequências positivas, que eu pare de ficar preso à reclamação. Bert Hellinger, que é o criador da constelação sistêmica familiar, ele fala algo muito interessante, que ele fala assim: muitas pessoas preferem reclamar do que resolver. E isso é chega a ser até engraçado, porque assim, as pessoas falam tanto que querem mudar, só que elas passam o dia reclamando. E se fica reclamando, você não vai resolver nada. E quanto mais você reclama, mais nessa energia você vibra. Você está numa frequência diferente. E é fato, gente, quando você muda a sua frequência, você percebe a sua vida mudar. Você percebe a prosperidade vindo até você, o campo abre. E aquelas coisas que pareciam tão impossíveis começam a aparecer na sua vida. Só que para esse campo vibrar, você tem que ter uma disciplina e se cuidar, se amar.
agradecer mais e reclamar menos. Quando você fica nesse lugar, quando isso se torna um hábito na sua vida, você começa a perceber o quanto as pessoas reclamam. E todas essas questões do reclamar, do ficar nessa frequência baixa, de alguma forma muita gente passa. Eu já passei muito por isso. Então hoje eu reconheço o quanto a minha vida mudou quando eu saí dessa frequência. Quando eu determinei ser quem eu quero ser. E não que os outros querem que eu seja, ou que os outros determinam o que eu era, né? Eu ouvi muito na minha vida, você é isso ou você é aquilo, ou até do que eu tinha que trabalhar, você tem que trabalhar com isso, você tem que trabalhar com aquilo, ou você não serve para esse tipo de trabalho. Enfim, se eu fico preso ao que o outro determina para mim, eu não vou estar feliz, né? Aliás, esse é um caminho para a depressão, porque eu não posso ser eu mesmo. Quando eu sou eu mesmo e quando eu determino aquilo que eu quero, e o que eu quero que seja aquilo que eu tenho amor, né? Aquilo que eu tenho aquela grande paixão, aí sim eu tenho como crescer nesse lugar e dar certo. E muitas vezes eu até brinco, às vezes a gente tem que ter surdo para tantas bobagens que a gente escuta, às vezes de pessoas que até falam que estão nos ajudando. E quando vai ver, a pessoa está te pondo mais para baixo, porque tem muitas pessoas que às vezes elas vêm como se elas estivessem te colocando para cima. Não, eu estou te ajudando, olha, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso. E aí você vai lá e ok, né? Você se entrega totalmente para essa pessoa te ajudar. Só que quando você começa a crescer, essa pessoa se incomoda, porque você não pode estar maior que ela. Então essa pessoa começa a te atacar. E aí você recebe toda uma carga negativa de algo que você não entende. Porque, mas a pessoa falou que ia me ajudar e de repente está jogando todo um peso para cima de mim. O que está acontecendo? Então temos que estar atentos a essas questões. Ok, a outra pessoa quer me ajudar, eu posso me permitir ser ajudado, isso é saudável, mas não posso deixar a pessoa me manipular ou me colocar para baixo. E nem, mas ela me ajudou em tal questão, agora tudo bem ela me fazer isso comigo. Então seja o melhor gestor da sua vida. A partir de hoje decida você as suas decisões. Elas são suas. Pare de terceirizar os seus problemas. Pare de justificar que você está nessa situação por causa de outras pessoas, por causa da situação, por causa do país, por causa de uma série de coisas. Você está nesse lugar porque de alguma forma você se permitiu estar. Primeira coisa é assumir isso. Eu estou onde eu determinei estar. Quando eu reconheço isso, por mais dolorido que seja, eu tenho forças. Aí eu ganho forças para sair. Então reconheça o lugar que você está. Reconheça a sua responsabilidade nesse lugar. Porque aí você muda. Eu mudei e eu vejo muitas pessoas mudando. Quantos clientes que eu atendo que eu vejo transformando a sua vida, mudando. Porque passam a administrar a própria vida, vão se apropriando do seu corpo, se apropriando das suas decisões, das suas vontades, vão se amando. Hoje eu quero ensinar um exercício para vocês. E esse exercício, da mesma forma que quando vamos numa academia, eu vou fazer um exercício para treinar determinado músculo, ou quando eu vou fazer um exercício aeróbico, que eu quero queimar caloria, enfim, eu preciso ter disciplina. Não adianta eu ir lá e fazer o exercício durante um dia e achar que, olha, resolveu minha vida, meu corpo mudou. Não mudou. Por quê? Eu preciso ter uma sequência. E essa sequência tem que ser longa. E aí, com o tempo, eu vou colhendo esses frutos. E com a mente a mesma coisa. Eu preciso exercitar a minha mente. Eu preciso mudar a frequência. Eu preciso baixar uns downloads de energia, de frequência positiva. Eu preciso sair dessa frequência negativa, me afastar de pessoas que me fazem mal. E aí eu posso me fortalecer. Exercício, anotem aí, fantástico e que você precisa fazer todos os dias. Você vai ter um caderninho onde todo dia tem esse caderno que fica ao lado da sua cama, que você possa fazer esse exercício todo dia. Ao acordar, você vai escrever 3 motivos para agradecer o dia anterior. 3 questões. Olha que na verdade tem muito mais que isso. Posso pôr mais? Claro, pode pôr quantas quiser, mas no mínimo 3. Mas agradeça, escreva lá. 3 motivos para agradecer o dia anterior. Por coisas mais simples que sejam. Por ter passado um dia saudável, por ter conhecido uma pessoa agradável, por ter realizado um trabalho, ter concluído o seu trabalho de forma saudável, por ter recebido um dinheiro, enfim.
Agradeça pela sua saúde, por ter passado um dia bem, ou por ter curado de alguma coisa, ou porque você está no seu carro que é seu, que você comprou. Enfim, qualquer coisa, mas agradeça. E aí, claro, quando eu falo 3, você vai aumentando isso. E se permita no dia a dia agradecer todas as coisas boas que acontecem. Agradeça. A gente tem um costume de reclamar e não de agradecer. Uma coisinha errada nossa é a reclamação. Tudo que é certo, o saudável, parece que não fez mais que obrigação. As pessoas fazem isso com os pais, com a família, né, com essa herança familiar. Então, eu nego minha família por algum motivo. E aquele motivo, ele passa a ser o todo, ou seja, eu anulo tudo que foi bom. E quando eu posso olhar para os meus pais, quando eu posso olhar para os meus avós, quando eu posso olhar para a minha origem, quando eu posso olhar para a cidade que eu nasci, quando eu posso olhar para o país que eu nasci e agradecer e honrar, porque tem muitas coisas boas. Tem problemas? Tem, claro. Tem muitos problemas também, mas quando eu posso honrar e agradecer as coisas boas e reconhecer e aceitar que os problemas existem, eu me fortaleço. Para isso eu tenho que estar muito adulto. Se eu fico só preso ao problema e vou ficar só na reclamação, eu fico infantil. Só reclamo e tá vendo, eu tô assim por culpa desse, daquele, da minha família, do país que eu nasci, da casa que eu morei, da cidade. Vocês conhecem essas histórias, né? A gente vai ficando reclamando de uma série de coisas. Então, o exercício da gratidão. Todos os dias agradeça por pelo menos 3 motivos. Pelo menos 3, hein? Daí para mais. Outra coisa, um outro exercício. Nesse caderninho, você vai determinar algumas frases, quantas você quiser, e você pode, e não só pode, como deve aumentar essas frases, colocando o que você é. Independente que você não se veja nesse lugar. Por exemplo, se você coloca lá, eu sou rico, você fala, mas eu não sou rico. Não, mas escreva que você é. Se determine naquele lugar. Eu sou saudável, o meu corpo funciona de forma saudável, o meu metabolismo funciona de uma forma saudável, eu tenho uma família amorosa, eu ganho dinheiro com facilidade, o meu trabalho me traz alegria e prosperidade. Enfim, o meu relacionamento é muito saudável, eu sou uma pessoa muito inteligente, eu atraio novos clientes, eu atraio novos trabalhos. Gente, é livre, hein? Estou dando algumas sugestões, vocês podem colocar o que vocês quiserem. E aí, sempre determinando algo positivo. Nenhuma dessas frases você vai colocar um não. Por quê? O nosso cérebro, ele entende por imagens. Quando eu falo, eu determino algo, eu visualizo. Então, se eu falo assim, por exemplo, eu não quero ficar doente, por exemplo, eu já visualizei a doença. O cérebro entende essa imagem. Então não coloque eu não quero isso, eu não quero aquilo. É tudo eu sou ou eu estou. Eu sou isso, eu estou isso. Determine. Você pode fazer isso. Você vai escrever essas frases, quantas você quiser. Todos os dias você vai ler. Coisa de 1 minuto você lê, frase por frase. Acordou de manhã, pega o seu caderninho. Lembra que tem o exercício da gratidão e esse da mente, fortalecer essa mente quântica. Leia essas frases determinando aquilo que você é. E você vai perceber, depois a média calculada de 60 dias, quantas mudanças vão começar a ter na sua vida. Depois de 21 dias isso se torna um hábito. E aí você vai determinar isso. É claro que muitas frases você vai até decorar e você vai se perceber falando no dia a dia. Eu me pego falando no dia a dia, internamente eu comigo mesmo eu vou falando. E a gente tem que aprender a cancelar frases negativas, frases pesadas. Sabe, você está conversando com alguém fala aquela coisa muito pesada, você cancela, né? No Theta Healing, eu sou Theta Healer, que é uma técnica de terapia quântica fantástica também. No Theta Healer a gente tem até um movimento que é esse aqui para cancelar, né? Alguém fala alguma coisa que aquilo é muito pesado, você cancela, né? Não absorve essa energia para você. Então aqui é um gesto simbólico quando eu estou fechando, mas quando eu determino que aquele gesto tem um significado, ele vai ter esse significado. Então cancele as frases negativas, tipo, a vida é muito difícil, a vida é uma luta, o trabalho é uma porcaria, a empresa é muito ruim, tudo é ruim, esse país é uma droga.
A gente não pode nem sair na rua mais à vontade, porque tem riscos, tem perigo. Enfim, pessoas que vivem nessa frequência negativa. Se eu fico numa frequência negativa, o que eu vou atrair, gente? Eu vou atrair quem está na mesma frequência. Então, é claro, se eu fico numa frequência que vai acontecer algo, vai acontecer, porque no fundo eu estou determinando. Compreende? Esse exercício que eu falei para vocês na mente quântica é exatamente isso. Quando eu determino algo bom, isso vai acontecer, porque eu estou determinando, eu estou falando isso todos os dias. Se eu determino algo ruim, e a gente faz isso sem perceber, perceba aí se às vezes você não fala o quanto, esse país é uma droga, se eu sair na rua eu posso ser assaltado, a vida é uma porcaria, ou porque está chovendo, a empresa é uma droga, segunda-feira é um dia chato, né? Tem gente que segunda-feira é o pior dia, não vê a hora de chegar a sexta, e a pessoa passa a vida a mesma coisa toda semana, sabe? Aquilo, imagina o peso, toda semana eu tenho que ficar esperando chegar a sexta-feira. E aí quando chega a sexta-feira eu vou beber tudo que eu não bebi durante a semana para me anestesiar de tão triste, de tão deprimido que eu tô, de uma vida que não me traz alegria. Então se determine, você é responsável pela sua vida. Determine coisas positivas para você. E aí você vai ver que essas coisas vão aparecer. Por quê? O campo abre. Quando a gente fala em consciência sistêmica, em terapia sistêmica, um movimento sistêmico, a gente abre campo. Quando fala de campo morfogenético, que é o que acontece na constelação familiar, a gente abre um campo de possibilidades, que é um campo quântico. Abre essas possibilidades. Se você não consegue ver nenhuma saída para uma situação que você está vivendo, pelo menos sorria para essa saída. Visualize um caminho saudável, mesmo que você não saiba nem o que é, mas pelo menos se permita sorrir para esse caminho. Faça isso todos os dias. Você vai ver que as coisas vão começar a fluir. Quando menos espera, você vê que o campo começa a abrir. Faça por você o que você gostaria que os outros fizessem por você. É isso. Se esse vídeo foi importante, compartilhe com quem você ama, curta o vídeo e se inscreva no canal. Vamos fortalecer esse canal.